Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa de luz e de amor. Convido agora a fechar os nossos olhos materiais, recostarmos confortavelmente nas nossas cadeiras e elevarmos o pensamento até a figura amorosa do nosso Mestre Jesus. Ele que com muito amor esteve entre nós, nos orientando ao caminho do Pai. E através dele, nos dirigimos ao nosso Pai para agradecer o dom da vida, a oportunidade bendita da reencarnação, a oportunidade de estarmos aqui nesta noite reunidos em seu nome. Agradecemos, Pai, pela saúde que nos permitiu levantar da cama nesta manhã, pelo alimento que trouxe energia ao nosso corpo material e pela oportunidade bendita que temos, que nos é oferecida, de vivermos nesta terra e assim conduzirmos a nossa vida no caminho da evolução. Agradecemos pela família, pelos amigos, pelo trabalho que coloca comida em nossa mesa e por todas as bênçãos, Pai, que recebemos diariamente e muitas vezes nem nos damos conta. E é por isso que em joelhos e em espírito dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita, Pai, a sua vontade, na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. E perdoa, Pai, as nossas dívidas que são tantas, na medida em que formos compreendendo e perdoando os nossos devedores. Não nos deixe cair diante das tentações e livra-nos de todo mal, principalmente aquele que ainda habita o nosso coração imperfeito. Pois já compreendemos que só vosso é o reino, o poder, a luz e a glória para sempre. Graças a Deus. Queridos irmãos, o tema desta noite é bem-aventurados os aflitos. E agora nós vamos falar sobre o esquecimento do passado, que é uma bênção tão grande que Deus nos concede, porque não lembramos nesta existência aquilo que nós já vivemos. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu e convive com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que ele tenha feito a elas em outras vidas. E aí nós nos perguntamos, o que seria de nós se nós tivéssemos plena consciência de quem está ao nosso lado? Se nós pudéssemos nos lembrar dos momentos de ódio com essas pessoas, ou
senão nos sentiríamos humilhados em saber que magoamos ou ofendemos profundamente os que convivem conosco. Então, o esquecimento do passado é uma das bênçãos que Deus nos concede. E para esse caminho de evolução do espírito, Ele nos concede outras duas coisas muito preciosas: a voz da consciência e as nossas tendências instintivas. Ao nascer, nós trazemos aquilo que nós adquirimos durante as nossas outras existências. Porém, para cada existência é um novo recomeço. Porque nós temos dívidas a saldar e nós precisamos recomeçar. Então, se nós estamos sendo punidos com algum sofrimento, com certeza nós somos merecedores dele. Porque Deus, como Pai bondoso, jamais nos faria qualquer mal. Jamais deixaria que nós sofrêssemos uma injustiça. E é muito interessante porque quando nós analisamos as nossas más tendências, e todos nós somos portadores de várias delas, não é verdade? Nós compreendemos que é nelas que nós precisamos nos concentrar. Ou seja, não importa para nós agora o que nós fomos em outras encarnações. Importa, sim, nós reconhecermos quais são as nossas más tendências e nos concentrarmos em melhorá-las. Por quê? Porque aquilo que nós já corrigimos em outra vida, já está bem, nós não precisamos mais consertar. Então nós precisamos observar, nos conhecermos e aí trabalharmos as nossas dificuldades, porque nós estamos aqui para seguir as leis divinas. Muito bem. As boas resoluções que nós tomamos em outras vidas, ou mesmo nessa vida, é a nossa consciência trabalhando e nos dizendo o que é bom e o que não é bom. E nos orientando a resistir às tentações. O esquecimento do passado, ele se dá única e exclusivamente enquanto nós estamos aqui encarnados. Quando nós desencarnamos e voltamos para a pátria espiritual, nós temos todas as lembranças, né? O nosso pacote completo está lá à nossa disposição. Porque aí nós compreendemos tudo que nós precisamos passar. E também podemos ver o resultado dessa empreitada. Se nós fomos felizes ou infelizes, né, no resultado do que nos foi incumbido. Também, esse esquecimento, ele não é total aqui. Por quê? Quando o espírito adormece, ele tem uma certa liberdade. E aí nós conseguimos entrar em contato com o mundo espiritual e ali também muitas vezes nos é lembrada da nossa missão, dos nossos compromissos aqui na Terra. E isso nos faz compreender melhor os sofrimentos que nós estamos passando por aqui. E aí a gente entra nos nossos motivos de resignação. Porque a partir do momento que a gente compreende o porquê de determinado sofrimento, nós temos muito mais força para superar. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Não foi isso que Jesus disse? Foi, né? Essas palavras, elas podem ser traduzidas mais ou menos assim. Que nós deveríamos considerar-nos felizes por sofrer.
Visto que as dores que nós passamos nesta vida, elas não são nada além do pagamento das nossas dívidas contraídas nas vidas passadas. Puxa vida, né? E se nós conseguirmos suportar essas dores com resignação, com compreensão, isso vai nos poupar séculos e séculos de sofrimento. E também deveríamos sentir gratos a Deus por Ele nos permitir pagar essas dívidas aqui. Funciona mais ou menos assim, como se nós devêssemos uma soma vultuosa a alguém, mas muito, muito, muito dinheiro mesmo. E aí o credor nos chegasse, em determinado dia e falou, olha, é o seguinte, se você me pagar 1/100º do que você me deve hoje, eu perdoo todo o restante da sua dívida e você fica quite comigo e livre para viver a sua vida. Eu acho que a maioria de nós faria algum sacrifício para quitar essa dívida por 1/100º da parte do valor que nós devêssemos, não ficaríamos? E além de tudo, ficaríamos felizes com o credor, Falar, poxa, esse cara tem um bom coração. Então é mais ou menos isso. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, ou seja, eles serão recompensados se eles conseguirem viver o sofrimento que lhes foi destinado nessa encarnação com sabedoria. E aí ficarão livres. Mas como nós, homens imperfeitos, seres imperfeitos, espíritos imperfeitos, não adianta nós nos livrarmos de uma dívida e já em seguida contrairmos outra. Porque assim nós jamais conseguiremos ser livres. Se eu pago uma dívida e contraio outra, eu não consigo ser livre. Porque na justiça divina é assim, cada falta corresponde a uma punição. Se não for cobrado isso hoje, será cobrado amanhã. Se não for nesta vida, pode ser na próxima. Por quê? Porque na lei divina, ninguém pode ferir ninguém. O amor tem que estar acima de tudo. E o amor pressupõe que você não faça mal a ninguém, nem a você e nem ao próximo. O homem pode suavizar ou amenizar o amargor das suas provas, conforme ele encare a vida terrena. Quanto mais a gente sofre, mais a gente prolonga o sofrimento. Não é? Eu tenho certeza que todo mundo aqui deve conhecer alguém que a gente fala assim, nossa, aquela pessoa gosta de sofrer. Porque a pessoa sofre e vai prolongando. Em vez de ela encontrar um fim para o sofrimento, ela vai estendendo aquele sofrimento. Chega uma hora que ela nem sabe mais viver sem aquele sofrimento, não é? Então, a primeira coisa que nós precisamos aprender para nos livrarmos do sofrimento é que ele vem de duas formas. Uma delas é as dívidas contraídas em vidas passadas. Aquilo que nós desequilibramos em alguma outra existência, nós obrigatoriamente devemos equilibrar em outra existência. Se nos foi dada a oportunidade de fazer isso agora, ótimo, vamos aproveitar a oportunidade. Vamos considerar isso como um trabalho extra que vai quitar aquela dívida enorme que nós temos. Por quê? Porque nós sabemos que esse sofrimento vai ter fim. E que aí, sim, nós vislumbraremos uma felicidade futura. A outra causa dos nossos sofrimentos são os erros e as falhas cometidos
nesta encarnação. Frutos do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, daquela maldade que ainda habita o nosso coração. Esses males, gente, podem nos causar um enorme sofrimento. Só que é muito delicado, porque esse sofrimento só vai cessar quando nós escolhermos mudar as nossas atitudes e amadurecer como espírito. E compreender que a lei divina é igual para todos. E o mal que nós espalharmos retornará indubitavelmente a nós. Assim como o bem que a gente espalha retorna para nós em doces emoções. Então, nós podemos dizer o seguinte, que a dor em nossa vida, em muitos momentos, é inevitável. Todos nós, em algum momento, vamos sofrer. Vamos perder um ente querido, vamos passar por um momento difícil, seja ele financeiro, de saúde. Porém, o sofrimento sempre será opcional. Nós sempre iremos sofrer do tamanho que nós dermos ao sofrimento. Na proporção exata do sofrimento que nós dermos, né, a importância que nós dermos a ele, será exatamente aquilo que nós vamos sofrer. Então somos nós que determinamos quanto tempo vai durar o nosso sofrimento. E nós sempre podemos escolher. E um deles é mudar. Para encerrar, vamos falar do suicídio e da loucura. A calma e a resignação, na forma da gente encarar a vida terrestre, e a confiança que nós tivermos no futuro, ou seja, na vida futura, vão dar ao espírito uma grande serenidade. E essa serenidade é a maior e melhor prevenção contra a loucura e contra o suicídio. É certo que a maioria dos casos de loucura se deve quando o homem não suporta as vicissitudes da vida. Nós sabemos que aqui é um planeta de provas e expiações, certo? Sabemos ou não? Sabemos que é um planeta de provas e expiações, a Terra. Ou seja, quem são os espíritos que vão reencarnar num planeta determinado como provas e expiações? São os espíritos iluminados, crísticos? Não, somos nós, espíritos imperfeitos, com dívidas a saldar, não é? Somos nós mesmos aqui, cheios de defeitinhos. Porém, estamos aqui numa oportunidade divina. Então, quando o homem não recebe o sofrimento com consciência, ele vai, sim, ter abalada a sua razão. Quando a gente deixa de raciocinar e deixa a dor nos tomar por completos, nós não conseguimos mais enxergar através da razão. Nós perdemos a capacidade de raciocinar sobre aquele problema. E é aí, muitas vezes, que nós nos direcionamos para a loucura. É a mesma coisa com o suicídio. Descartando aqueles casos, né, onde eles acontecem num caso de embriaguez ou de loucura, que daí nós chamamos de inconscientes, é incontestável que o suicídio tem como causa um descontentamento. Gente, olha como isso é interessante.
Há espíritos que não suportam ter dias infelizes. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Como é que nós não vamos ter dias infelizes? Há espíritos que não suportam que as outras pessoas ajam se não for de acordo com a sua vontade. Como nós podemos, sendo todos iguais, filhos de um mesmo pai, não suportar que as pessoas não ajam de acordo com a nossa vontade? E outros ainda, um pouquinho pior, que se sentem donos das outras pessoas, dos outros espíritos, das outras criaturas. Como nós, filhos de um mesmo pai, iguais aos olhos dele, podemos nos julgar superiores aos outros? Então, a incredulidade numa vida futura, a falta de perspectiva de que se nós formos infelizes agora, nós podemos ser felizes um pouco mais para frente. Se o que nós estamos passando agora pode ser superado com a ajuda, porque Deus jamais vai nos dar uma carga maior do que os nossos ombros possam suportar. E nós precisamos nos lembrar sempre que somos seus filhos amados. Ele está conosco o tempo todo. Ele nos envia muitos espíritos para nos ajudar, nos sustentar. E esses espíritos nos chegam muitas vezes em forma de encarnados e muitas vezes em forma de desencarnados, que nos sopram bons pensamentos, intuições, soluções para alguns problemas, não é? Porque a maioria dos nossos problemas, já estão falando, eles são problemas. Eles não têm uma solução fácil. Às vezes a gente deita à noite e tudo que a gente gostaria é que no dia seguinte nós acordássemos e aquilo não existisse mais. Quantas vezes vocês foram dormir com esse pensamento? Eu já fui muitas vezes dormir. Tudo que eu queria era acordar no dia seguinte e estar numa outra situação. Mas não é assim que funciona. Na vida real, nós temos que ir um pouquinho cada dia, um esforcinho a cada dia, até que a nossa fé e a nossa força nos conduza à solução do problema. E aí, nós vamos tirar aquela pedra no nosso caminho que nos traz infelicidade e vamos caminhar. Então, essa incredulidade, essa falta de fé, é o que ocasiona a covardia moral, segundo o Evangelho do Espiritismo. E é contra essa covardia moral que nós temos que lutar. Com o Espiritismo, nós viemos mudar a nossa forma de pensar e ver a vida. Né? Nós que acreditamos no Espiritismo, sabemos que a existência se prolonga além do túmulo. Que não adianta nós tirarmos a nossa vida hoje, porque nós vamos continuar a viver. E aí nós teremos mais uma dívida a saldar. Então, o que nós temos que pedir, nos conscientizarmos, né, é de que tudo tem solução. Às vezes não é tão rápido como nós gostaríamos, e às vezes também não exatamente da forma como nós gostaríamos. Mas tudo tem solução. E aí, a nossa coragem moral afasta a hipótese de um suicídio. Gente, ninguém aqui está dizendo que o sofrimento é fácil, tá? Não tem fórmula, não tem receita. Porém, quando a gente tem a certeza de que Deus é um Pai justo e amoroso, que Ele jamais nos causaria qualquer mal, que Ele está do nosso lado, sempre nos amparando, nos carregando, nos dando forças, e é só a gente querer e pedir a sua ajuda que Ele estará aqui, sempre
para nos ajudar. E aí nós vamos conseguir, sim, neste planeta de provas e expiações, ter dias muito felizes. Obrigada. E vamos agora, novamente fechando os nossos olhos, agradecer a toda essa espiritualidade amiga que desde muito cedo veio aqui para colocar energias de amor, energias de paz, para nos receber com maior carinho. Agradecer ao nosso querido Padre Isabel Kaufmann, mentor desta casa, e de tantos espíritos abnegados que aqui trabalham. Agradecer ao nosso Mestre Jesus, que deu a sua vida por nós, para que nós pudéssemos acreditar no mundo melhor. Agradecer porque vamos retornar às nossas casas e amanhã teremos uma nova oportunidade de provar a nossa fé, a nossa força, o nosso amor e vibrar assim com uma energia de paz e de esperança que nos conduzirá a dias melhores, a despeito de todas as dificuldades, porque todo mal vai passar. Eu chamo agora os nossos queridos irmãos passistas para que venham, junto com a espiritualidade que se faz presente em todas as nossas reuniões, derramar sobre nós aquelas energias tão necessárias para enfrentarmos o mundo lá fora. Pai de amor e de bondade, que nos ama de forma infinita, derrama sobre todos nós as energias tão necessárias que nos envolvem com muito amor. Retira de nós, Pai, todo sentimento de tristeza, de angústia, de desespero, de infelicidade, e derrama sobre nós, colocando direto em nosso coração, Pai, aquele sentimento de paz, de luz, de energias boas. Afasta de nós os pensamentos negativos. Afasta de nós, Pai, os pensamentos que tentam nos dizer que nós não somos importantes, que nós não temos valor, que somos fracos, porque o Senhor sabe o que vai no coração de cada um de nós. E o Senhor sabe também, Pai, que somos lutadores, muitas vezes desorientados, mas que a nossa força e a nossa fé estão presentes, porque somos seus filhos, porque acreditamos no seu amor, na sua bondade. Perdoa, Pai, todas as vezes que duvidamos de Ti e de nós, e nos envolve com todo o amor do mundo, nos fortalecendo e nos ajudando
a caminhar em nossa evolução e a buscarmos a felicidade hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. A todos, sigam em paz e tenham uma excelente semana. Até logo.